Vamos orar. Senhor, nós colocamos os nossos filhos sob os teus cuidados, pedindo que a tua boa mão que está sobre eles permaneça sobre eles, que o Senhor prepare os seus corações, a fim de que recebam a palavra do Senhor, a boa semente caindo em bom solo. Abençoa também os professores que hão de ministrar, que o Senhor os use como instrumentos para a tua bondade e graça na vida dos nossos filhos. E pedimos também, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento na leitura da tua palavra, de forma que ela possa ser aplicada às nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, do 1 ao 5, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Pode sentar. Nós já oramos pedindo que o Senhor iluminasse o nosso entendimento, e é isso que nós declaramos e cremos, que o Espírito Santo de Deus ilumina a nossa compreensão. Isso é tão maravilhoso. Você já deve ter tido essa experiência de ler o mesmo texto algumas vezes, e é curioso como para cada momento parece que ele fala de uma maneira muito própria. O seu estado, a disposição do seu coração também diz muito acerca desse falar do Espírito Santo de Deus. Então, que o teu coração esteja ávido para receber a palavra de Deus, que a tua disposição seja: Senhor, de que maneira esse texto fala comigo para o meu dia a dia, eu sair daqui aprendendo alguma coisa nova, ou me dispondo a alguma atitude que preciso dispor o meu coração, ou reforçando alguma atitude que já tenho praticado. Que Deus então nos dê compreensão da sua palavra. Meus irmãos, esse é um texto escrito pelo apóstolo Paulo entre os anos 55 e 60, muito provavelmente durante a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo escreve às igrejas na região da Galácia. A Galácia era uma região onde havia grupos de cristãos reunidos. E você com certeza vai ler essa carta quando chegar em casa e vai perceber qual é o teor dela. Paulo mostra uma surpresa quando escreve esta carta, porque, segundo as palavras dele, aquele povo estava tão animado, caminhando com o Senhor. Eles haviam recebido a palavra de Deus com tanta avidez, com tanta sede. Estavam correndo a carreira cristã com tanto ânimo, com tanto fervor, mas alguma coisa havia acontecido para que agora aquele giro dos motores estivesse se arrefecendo, a rotação estava baixando, o fervor estava diminuindo, a alegria estava se esvaindo, a liberdade que o Evangelho deu àqueles irmãos na região da Galácia parece que estava indo embora, e eles viviam agora um tipo de evangelho pesado, denso, tenso. E Paulo
como bom pastor que era, procura saber o que estava acontecendo e descobre que no meio daquela igreja que começou tão pujante na sua caminhada, tão alegre e fervorosa na sua expressão de fé, entraram alguns irmãos, judeus convertidos ao cristianismo, que começaram a introduzir no meio da igreja um tipo de evangelho um tanto quanto diferente daquele evangelho original, o evangelho da graça. Aqueles cristãos de origem judaica formaram um partido que ficou conhecido como o Partido dos Judaizantes, daqueles que diziam que era necessário associar a obra de Cristo, ao sacrifício vicário de Cristo, alguns ritos judaicos. Em outras palavras, a morte de Cristo não era suficiente. A morte de Cristo precisava ser acrescido um conjunto de tradições judaicas, a guarda de dias, a dieta alimentar, mais especialmente a circuncisão. Esses cristãos judaizantes não entenderam que os ritos, que os dias, que a dieta alimentar judaica, que a circuncisão, que tudo aquilo no Antigo Testamento nada mais era do que sombra do que haveria de vir. Era como o próprio Paulo diz, um aio, um pedagogo, aquele que guia pela mão, porque eles eram ainda crianças, mas chegou a plenitude dos tempos, chegou a idade adulta, e tudo aquilo perdeu sentido, porque foi cumprido em Cristo, e Cristo foi suficiente para morrer na cruz e garantir aos homens a salvação dos seus pecados. Em Cristo morre o rigor da lei, porque foi pelo rigor da lei que ele foi sacrificado. Mas os judaizantes não. Entraram na igreja e começaram a reviver isso que já era obsoleto. É curioso que isso foi escrito lá nos anos 50 e 60, mas não faz muito tempo que um movimento chamado de movimento dispensacionalista, algo profundamente recente, em torno de 200 anos, trouxe de volta à tona essa mesma ideia. E chega a ser absurdo como é que os cristãos não conseguem perceber essa realidade na palavra de Deus. E esses cristãos dispensacionalistas, eles têm uma admiração fenomenal, fora de série, assim, por Israel, pelo povo judeu. Eles entendem que Deus tem um trato com os homens de uma maneira geral, mas com Israel de uma maneira exclusiva. E o simples fato de ser judeu em si mesmo já garante a salvação para essas pessoas. Essa é uma teologia que penetrou com força, sobretudo no Brasil, através do movimento pentecostal. Não é surpresa você entrar em muitas igrejas, está lá, a bandeira de Israel, aquela bandeira, as listras azuis, aquela estrela de Davi, que nada tem a ver com a Bíblia, porque aquilo é uma criação recente de 48, e que tem quase que uma veneração. O simples fato de ser judeu garante a vida eterna, a não ser que a Bíblia dessas pessoas não seja a nossa Bíblia, eu não consigo compreender, porque o texto é claro, as cartas paulinas são claras, quando fala que judeu não é quem é por nascimento, mas quem é de coração. O Israel de Deus não é aquela nação que está em conflito há séculos. O Israel de Deus
é todo o povo eleito que declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se o judeu reconhecer que Cristo é o Messias, o judeu será salvo, assim como o muçulmano que reconhecer que Jesus Cristo é o Messias vai ser salvo, assim como o praticante de religião de matriz afro que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, este será salvo, assim como o hindu que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, este será salvo, assim como todos os homens, porque em Cristo começa a se cumprir a promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Israel, nós precisamos orar, essa nação, nós precisamos orar pelos muçulmanos também, precisamos pedir a conversão dos muçulmanos e precisamos pedir a conversão dos judeus, porque senão acontecer, ambos vão para o inferno de mãos dadas, o judeu e o muçulmano, porque só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Messias, que veio. E esses judaizantes insistiam em fazer isso, e começavam a pôr um fardo pesado na vida daqueles irmãos. E aqueles irmãos que haviam sido salvos pela graça, que não se submetiam a ritos, costumes, circuncisão, dieta alimentar, a guarda do sábado, eles eram oprimidos, constrangidos pelos judaizantes, que eram quase sempre impiedosos na hora de julgar o outro. Aliás, todo religioso é impiedoso na hora de julgar o outro. Todo religioso é farisaico na hora de julgar o outro. Todo religioso acha que o cumprimento de ritos, o rigor da tradição é suficiente para lhe garantir a vida eterna, e que ele normalmente é o perfeito cumpridor da lei, e os outros que não se submetem a esta lei merecem o juízo. E isso gerou um tumulto no meio da igreja. É por isso que Paulo vai escrevendo, e no capítulo 5, depois você vai ler, ele vai falar sobre as obras da carne. Ele diz: as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, que não tem nenhuma lei, nenhum rigorismo, nenhuma tradição que seja suficiente para impedir a manifestação das obras da carne. Estas coisas não têm valor contra a sensualidade, a lei não tem valor. Você pode ser um perfeito religioso e guardar por trás da sua religiosidade, da sua tradição, do seu rigorismo, do seu zelo teológico, do seu zelo doutrinário, dos seus usos e costumes, toda uma sorte de pecados, de obras da carne. Não há melhor lugar para esconder a nossa carnalidade do que na igreja. Não há melhor lugar para escondermos a nossa pecaminosidade do que através dos ritos. Não há melhor lugar para se manifestar a carnalidade do que no meio dos usos e costumes. As obras da carne não se limitam pela lei. Mas Paulo vai dizer o que é que limita as obras da carne. O que limita as obras da carne é o fruto do Espírito Santo de Deus. O que limita as obras da carne
é nascer de novo. O que limita as obras da carne é ter um encontro pessoal e genuíno com Jesus Cristo. A esperança da glória, a salvação por graça, não por mérito. Aquele que veio e deu a sua vida por todos aqueles que não conseguiram cumprir a lei. Mas ele cumpriu a lei. Aquele que veio e deu a vida pelos que se envolviam em porfias, em ciúmes, em iras, em discórdias, em dissensões, em facções, em invejas, em bebedices, em glutonarias, mas que reconheceram que estavam diante do Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus dá a vida por aqueles que não cumprem a lei, e por eles, Ele mesmo se faz lei e morre na cruz. E a estes, por obra do Espírito Santo, é possível manifestar, não as obras da carne, mas o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. E a vida do crente, que foi salvo pela graça, precisa manifestar isso. E aí chega no bloco que nós lemos. E aí Paulo vai fazer o arremate final. Ele diz: meus irmãos, dentro dessa realidade de vocês, se alguém for surpreendido em alguma falha, não os trate como esses judaizantes religiosos os tratam, como justiceiros. Os trate como espirituais que vocês são, com espírito de brandura e com humildade. Guarde-se, lembre quando você for corrigir alguém, que era você que poderia estar naquele lugar. Quando for corrigir alguém, lembre que você também é falho. Quando for disciplinar alguém, lembre que aquele fardo que fez aquela pessoa cair, você também tem sobre as suas costas. E aí ele diz: portanto, levemos as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei. É desta lei que Jesus está falando, da lei do amor. O texto nos deixa claro que é possível corrigir, é possível disciplinar, é possível chamar a ordem, isso é possível. Mas não para destruir a pessoa, não acreditando que eu preciso dar uma satisfação à igreja. Nós corrigimos com brandura, com humildade, para salvar a pessoa. E quando nós corrigimos, nós estamos nos dispondo a carregar as cargas uns dos outros. E aí Paulo diz: e vocês que são espirituais devem manifestar que são de fato espirituais na forma como vocês tratam os erros no meio de vocês. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós, porque não há ninguém aqui, absolutamente ninguém, que não tenha as suas cargas. Não há ninguém aqui que não tenha o seu fardo. Não há ninguém aqui que não tenha um peso de pecado na sua vida, de incoerência. Quantas vezes, querendo acertar, nós tropeçamos e caímos? Quantas vezes, sabendo o que é certo, nós fazemos o que é errado? Esta era uma luta constante na vida do apóstolo Paulo. Basta ler Romanos, capítulo 7. Todos nós temos as nossas cargas. As cargas aqui são as cargas das nossas lutas contra o pecado, são as cargas das nossas falhas, são as cargas das nossas imperfeições, são todas aquelas vezes que nós queremos acertar e erramos, são todas aquelas vezes que nós queremos errar e erramos mesmo. E vem aquele peso sobre nós, aquela acusação,
aquele remorso. Como é pesado carregar o pecado. Davi deixa isso muito bem quando diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu fui ficando pesado, a vida foi pesada, a carga era muito pesada, mas então eu confessei os meus pecados ao Senhor. E o Senhor cumpre aquilo que Jesus Cristo disse que veio fazer. Eu vim trocar a minha carga, o meu fardo com vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos entender que é a ordem do Senhor, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Isso é um mandamento. Se você tiver curiosidade, depois vá lá na lupa ali da sua Bíblia eletrônica, agora fica fácil, né? Você digita lá uns aos outros e vai ler todos os textos em que essa expressão acontece. Os mandamentos recíprocos, os uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros. Só que, para que você e eu tenhamos condições de carregar a carga do outro, nós precisamos primeiro tomar consciência da nossa própria carga. O texto diz uns aos outros. Eu vou dividir a minha carga com você e você vai dividir a sua carga comigo. E aí nós precisamos então vigiar, para não nos colocarmos numa posição de superioridade em relação aos demais, como faziam os judaizantes, uma prática muito comum entre os fariseus antes de Cristo e no tempo de Cristo. Os doutores da lei, aqueles que eram muito bons, e Jesus deixa muito claro na parábola que ele conta do fariseu e do publicano que vão ao templo orar. O fariseu era aquele que se orgulhava de ser um bom judeu e não ser como aquele miserável publicano. Cuidado, você também tem carga, você também tem um fardo pesado, você também tem luta. Por isso, antes de nos dispormos a olhar para o fardo do outro, nós precisamos olhar o nosso próprio fardo. Antes de ajudar a tirar o cisco do olho do irmão, você precisa e eu preciso cuidar da trave que está no nosso próprio olho. Porque com a vara com que medimos, nós também seremos medidos. Nós precisamos dividir as cargas uns dos outros, uns com os outros, porque todo mundo aqui tem carga. Desconfie de todo santarrão. Desconfie de todo crente que se manifesta como quase um semideus. Tudo na vida dele vai bem, tudo dá certo, ele é sempre forte, ele quase flutua, de tão santo que ele é. Desconfie, isso não é normal. O normal é isso aqui, ó. É isso aqui, somos nós, tropeçando aqui, levantando ali, lutando de fé em fé para caminhar. Esses santarrões são os piores, meus irmãos. Quando você estiver perto de uma pessoa muito santa, desse nível, cuidado, porque eu tenho quase certeza que você está muito próximo de um carnal, que quer apenas lançar cortina de fumaça dos seus pecados, das suas incoerências. Vira e mexe, a gente ouve aqui umas histórias de alguém se surpreender, fulano tal, aí ele tinha 3 mulheres, fulano tal, estava abusando de tantas crianças, mas como? Como é que foi? Ele era tão santo? Aquele tipo de santidade fora do normal, é esquisitice, é neura, é doença,
Não é normal. Normal somos aqui, ó, com as nossas imperfeições, mas sustentados na graça, não nos nossos esforços. Confie na graça de Deus, que é o que te mantém de pé. Confie na graça de Deus, que é o que te dá ânimo para você lutar contra o pecado. Confie na graça de Deus, que é o único meio pelo qual você e eu vamos manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus. De outro jeito, não há. Mas para que nós carreguemos as cargas uns dos outros, é preciso também aprender a compartilhar as lutas e as dificuldades. Essa tem que ser uma prática, meus irmãos. Igreja não é um lugar onde você vem se reunir no domingo à noite apenas. Igreja não pode ser um lugar em que você conhece os irmãos apenas de encontro dominical. Isso é muito pouco. É eclesia, é comunidade, é convívio, é caminhar junto, é partilhar, é descobrir a bênção que é passar um pouco do seu fardo para o outro e receber um pouco o fardo do outro. É ter amigos, é abrir o coração, é ter pessoa em quem você possa confiar, pessoa com quem você possa chorar, pessoa que chore por você, pessoa que ore por você, pessoa com quem você ora. Não caiamos nessa tendência de viver uma experiência meramente burocrática ou religiosa com a igreja, cumprindo o nosso rito dominical, batendo o nosso ponto, pensando que assim nós carregamos a nossa bateria e ela vai durar 7 dias. Ela é tipo uma bateria de iPhone que dura muito, não é isso? Se for do meu Motorola, eu nem sei que meu Motorola é. Deve durar assim meio dia, período assim. Se ligar ele descarrega. Não. Aprenda a compartilhar suas lutas, aprenda. Desenvolva relacionamento. Eu não sou muito chegado naquele negócio. Vá agora e fale para o seu irmão que está ao seu lado. Mas eu acho que tem momentos que a gente deveria fazer isso, porque muitas vezes a gente entra e sai, mal olha para quem está do nosso lado. Isso é culto coletivo, é comunidade, é comunhão. Conheça, faça amigos, chame alguém para sua casa. Chama alguém para sua casa mesmo. Não precisa ter um curso de mentoria do lar para saber usar todos os talheres, usar um suplá, 3 pratos, 4 taças. Não. Leva para comer lá na sua cozinha, tomar em copo, não é de geleia de mocotó, porque não vem mais em copo, mas em copo de requeijão cremoso. Se você me chamar para comer na tua cozinha, isso para mim vai ser um sinal de intimidade, porque você não põe qualquer um na cozinha da tua casa. Parece brincadeira, mas eu pergunto, nós temos isso no nosso meio? Aqui, domingo à noite, você não faz amigos. Aqui você não faz amigos. Aqui você não desenvolve intimidade. Não é um ambiente para isso. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Como é que nós vamos carregar as cargas uns dos outros, partilhar lutas e dificuldades, se eu não tenho intimidade com você? Então tem que fazer um esforço. Se você é daquele que gosta de lamentar, mas ninguém me chama para ir na minha casa, eu nunca jantei na casa do irmão, seja o primeiro a convidar, convide, quem sabe você vai receber a recíproca. Ao invés de ficar reclamando, faça você primeiro, dê o primeiro passo, se disponha, para de reclamar, aproveita o benefício que é viver
em comunhão. Construa relacionamentos. Porque aí você vai ter condições de dividir as cargas, de partilhar a sua dor, partilhar a sua luta. Para carregar a carga do outro, é preciso também ver o fruto do Espírito Santo de Deus sendo manifesto nas nossas vidas. E aqui é a cereja no bolo. É o ponto máximo, é a evidência de que você é um destes a quem Paulo chama de espirituais. Notem que Paulo não está corrigindo aqui os carnais. Paulo chama os espirituais. Olha, vocês que são espirituais, ensine aqueles que são carnais. Os carnais aqui eram os fracos na fé, eram os judaizantes. Paulo está dizendo, olha, se vocês tratarem os outros com amor, com bondade, isso vai ser disciplina na vida dos carnais. Vocês, pela boa conduta, vão estar corrigindo a vida desses que são carnais, são mais fracos na fé. Se vocês manifestarem na vida de vocês o fruto do Espírito Santo, eles vão ser corrigidos. Olha que coisa maravilhosa. A ideia de Paulo aqui não é expurgar o crente ruim. Esse daqui só dá trabalho. Crente chato. Esse aqui é só a encrenca da igreja. Esse é o esgoto da igreja. Sabe tudo que é podre da igreja. Tem crente que é assim mesmo, infelizmente. Mas é o carnal que Paulo está dizendo. Paulo não está mandando expurgar esse povo do meio deles. Paulo está dizendo, mas vocês que são maduros na fé, ajam com tamanho poder do Espírito Santo de Deus, que eles vão ser constrangidos e vão ser convertidos. Não é para deixar ninguém pelo caminho, não é para matar a ovelha em nome da igreja, como muitas vezes acontece. Em nome do zelo da igreja, a gente passa por cima de todo mundo, estraçalha, pisa, mas estamos fazendo isso em nome da igreja, como se nós fôssemos constituídos advogados da igreja. O advogado da igreja é o Espírito Santo de Deus, Paráclitos, não somos nós. A nós resta a ordem de manifestar o fruto do Espírito, para que por intermédio do nosso bom testemunho, os que são fracos na fé sejam corrigidos. E assim nós cumpriremos a lei de Deus, diz a palavra do Senhor. Carreguemos as cargas uns dos outros, meus irmãos, porque o mundo lá fora já está pesado demais. Se aqui a gente não conseguir suportar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, carregar o peso um do outro, o que é que vai restar de nós? Esse é o lugar para que nós nos aliviemos do peso do mundo, das lutas, das dificuldades. Mas você e eu precisamos então nos dispor a carregar essas cargas. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a assumir esse compromisso. Amém? Feche seus olhos.